Fala galerinha, eu sou o professor Thiago. Hoje vamos ter aqui mais uma aulinha de história. Vamos falar sobre a Primeira República e os movimentos sociais rurais que aconteceram aqui nessa fase tão importante da nossa história. O primeiro tema que vamos trabalhar é o messianismo. Pessoal, o messianismo no Brasil foi ali algo muito importante, muito relevante mesmo. E é fruto aí da nossa própria organização econômica, social e política dessa fase da história aí, da virada do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Dos inúmeros movimentos messiânicos, 3 são os mais importantes aí para o vestibular, tá pessoal? Que movimentos são esses? Canudos, Contestado e Revolta de Juazeiro. Todos esses movimentos têm o mesmo pano de fundo, galera, mesmo tendo ocorrido em épocas diferentes, em locais diferentes. E que pano de fundo é esse? Primeiro, o Brasil desde o período colonial, galera, é um local de enorme concentração fundiária e de renda. Então você tem um camponês aqui, pessoal, que não tem acesso à terra e que depende do coronel, que é o grande proprietário, para ter o seu sustento. Vale lembrar que a maioria da população vivia no campo, pessoal, e dependia desse campo, da terra, para poder sobreviver. E não terão acesso a essa terra, só terão acesso através da exploração do trabalho. Nós teremos ali uma profunda marginalização, gente, então, desse camponês. No nível econômico, não há leis trabalhistas para o camponês, não há boas condições de trabalho para esse camponês, péssimos salários. Falta de trabalho é constante também no Brasil nesse momento. Socialmente, esse camponês, gente, ele vive na miséria, ele sofre com a violência do coronel e se vê numa impossibilidade enorme de promover algum tipo de transformação, uma vez que ele não tem acesso, por exemplo, à educação e qualquer outro tipo de possibilidade de sobrevivência. E ele não tem acesso também à participação política. Então, a esperança de mudança ela é praticamente nula. Galera, o que eu quero que vocês entendam é que diante de um contexto como esse, nós temos um terreno muito propício para a ascensão do fanatismo religioso. Gente, fanatismo religioso é diferente de religiosidade, tá? Aqui o fanatismo religioso vai ser algo relacionado a praticamente a única esperança desse sertanejo, desse camponês, que sofre com a violência, que é explorado, que passa fome, que sofre ali com os desmandos dos grandes coronéis. Então, o fanatismo religioso é praticamente uma resposta a toda essa condição. Uma resposta do quê? De esperança, de salvação. Líderes messiânicos vão ganhar força no Brasil também, pessoal, por conta da própria carência da Igreja Católica de atender às necessidades religiosas dos brasileiros. Muitas regiões do Brasil não tinham ali os religiosos formados. O Brasil é muito grande, o interior do Brasil, o sertão é muito grande e muitas vezes não havia o alcance da igreja nesses locais. Dessa forma, líderes messiânicos, normalmente, na maior parte das vezes, sem formação religiosa, passam a serem seguidos por multidões, por camponeses que não têm muito a perder e que podem, assim, buscar ali a salvação e ter esperança. Bem, vamos começar falando por Canudos, pessoal. Canudos surgiu no sertão da Bahia, próximo ao rio ali Vaza Barris, rio muito importante ali do Nordeste, e teve como grande líder o Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, que provavelmente nasceu no Ceará, foi professor, pequeno comerciante, mas acabou abandonando tudo para peregrinar aí pelo sertão nordestino em busca ali da contemplação, em busca da salvação. Conselheiro, pessoal, vai promover ali a ideia de que a salvação ela se dá através do abandono dos bens materiais e vai ser um cara ali defensor da monarquia, considerado por conta disso, então, um sebastianista, defendendo aí o retorno do Dom Pedro II e da monarquia, e por conta disso um antirrepublicano. Vale lembrar, pessoal, que aqui nós temos alguns fatores para que ele seja considerado, né, ou para que ele seja mesmo um monarquista, um antirrepublicano. O que a gente pode citar aqui, pessoal? Primeiro, a República Brasileira transformou o Brasil num Estado laico, algo que o conselheiro considerou ali nocivo para o Brasil. Segundo, a República vai buscar cobrar impostos do Arraial do Belo Monte, do Arraial de Canudos, e isso vai causar o descontentamento aí também do conselheiro. Bem,
O Arraial do Belo Monte, pessoal, o Arraial de Canudos, você está vendo aqui uma representação, ele se desenvolveu, foi um polo de atração para esses camponeses. Nós tivemos um crescimento demográfico ali muito rápido, 25 mil pessoas viviam ali por volta de 1895, 1896. Nós tínhamos uma organização ali econômica muito rígida, mas as pessoas não passavam fome. Esse desenvolvimento do Arraial de Canudos, que chega a comercializar com cidades vizinhas, e alguns autores falam até da exportação do couro aí de animais, de bode, passa a sofrer uma enorme oposição. Quem é a oposição a Canudos, pessoal? A Igreja Católica não é a favor de Canudos. Por quê? Conselheiro, ele tem ali milhares de seguidores, mas ele não tem formação religiosa, ele é um leigo. Sendo assim, conselheiro é considerado ali como um cara que está roubando fiéis da igreja. Vale lembrar também, pessoal, que os coronéis começam a ficar desconfiados desse arraial, começam a ficar contrários ao Antônio Conselheiro. Por quê? Porque o conselheiro controla uma quantidade gigantesca de pessoas. Galera, 25 mil pessoas num local, nessa época, na Bahia, representava ali um vilarejo que só não tinha uma população maior que Salvador. Então é muita gente. E isso enfraquece, então, o coronel, por conta desse poder local do conselheiro. A República, pessoal, ela vai ser convencida de que Antônio Conselheiro é uma ameaça à ordem vigente, uma vez que ele é sebastianista, uma vez que ele é defensor aí do retorno da monarquia. Vale lembrar, gente, que a imprensa tem um papel crucial aqui também para acirrar os ânimos contra Canudos. Canudos vai ser visto aqui como antítese do progresso, um local ainda de um Brasil monárquico, atrasado, religioso e que deve ser destruído. Dá uma olhada nessa charge aqui, pessoal. Até quando, até tomando ares de dizer a República, alto lá. Aqui não passará. Se você vê o conselheiro nessa charge aqui barrando a entrada da República, olha só. Tem uma outra charge aqui também, pessoal, do conselheiro, ó, pintando o diabo. Então, nós temos uma imagem muito ruim de Canudos. O clima vai se acirrar a partir do momento que começa-se a buscar a cobrança de impostos da região e, segundo alguns autores também, por conta do não pagamento de algumas dívidas que cidades vizinhas tinham ali com Canudos, principalmente com relação ao envio de produtos. A primeira expedição contra Canudos, pessoal, em outubro de 1896, foi feita pela polícia baiana. Eles foram derrotados pelos canudenses. Isso causou um escândalo, obviamente. Um bando de sertanejos pobres venceram a polícia baiana. Isso acirrou os ânimos. Vale lembrar, gente, Canudos não era uma ameaça para a República do Brasil. É uma quantidade enorme de pessoas pobres que buscam a sobrevivência no sertão, ok? Mas ao vencer aí a polícia baiana, o exército é chamado. Nós vamos ter em janeiro de 1897 a segunda expedição, vencida novamente pelos conselheiristas, e agora eles conseguem pegar as armas desses soldados e vão estar fortemente armados. A terceira expedição, pessoal, é uma expedição ali espetacular. Você tem ali o coronel Moreira César, apelidado de Corta-Cabeças, enviado para a região. Moreira César é o mesmo que massacrou os catarinenses em Florianópolis, e agora ele vai até a Bahia para acabar com esse movimento, com muita confiança. Disse algumas frases que foram eternizadas, né? Como, por exemplo, se acabar as balas, vamos vencer na baioneta. Ou também, né, ao acordar, ele falou: hoje almoçaremos em Canudos. Ataca a cidade, acaba sendo derrotado, ainda é ferido gravemente e morre. O segundo no comando, pessoal, um oficial chamado Tamarindo, também vai morrer, vai ter a cabeça cortada e deixada na estrada como uma espécie de aviso. A quarta expedição, pessoal, diante do escândalo que está acontecendo aqui no governo Prudente de Moraes, vai ser comandada pelo próprio ministro da Guerra. Nós vamos ter milhares e milhares de soldados enviados para a região. Canudos é cercado, bombardeado por dias, e um verdadeiro massacre vai acabar com o território. Milhares e milhares de pessoas foram mortas, as casas foram incendiadas, há denúncia ali também da morte de crianças, mulheres e pessoas enfermas que foram degolados aí pelo exército brasileiro. É uma fase ali muito triste da nossa história, esse massacre, e de nem
um pouco de orgulho para as nossas forças militares, ok? Quem retrata isso de forma muito bem feita é o Euclides da Cunha no livro Sertões, ok? Dá uma olhadinha aqui numa imagem do conselheiro que acabou morrendo antes do ataque final. O corpo dele foi desenterrado, eles cortaram a cabeça dele, mandaram até a cabeça dele para ser analisada ali por estudiosos que buscavam ali provar ali teses de eugenia e óbvio que não chegaram a conclusão alguma com esses estudos. Nós vamos ter em 1910, pessoal, a revolta de Juazeiro, lá no Ceará. Juazeiro, pessoal, olha o mapa, Juazeiro do norte do Ceará, tem Juazeiro na Bahia também, tá? Lá nós temos um grande líder messiânico, que é o Padre Cícero. Padre Cícero, pessoal, é uma figura fantástica da história brasileira. Um padre ali que teria promovido milagres, né? E acabou sendo expulso até da igreja. Foi readmitido, segundo algumas autoridades eclesiásticas do Brasil, foi perdoado pela igreja recentemente. Esse perdão estaria ligado à quantidade de fiéis que ele atrai para Juazeiro do Norte, pessoas que acreditam aí nos milagres do Padre Cícero. Então ele é um personagem importante para a Igreja Católica ainda hoje. Bem, no começo do século, pessoal, o Padre Cícero, ele vai promover ali essa revolta chamada Revolta de Juazeiro. Qual é o contexto? Em 1910 nós tivemos as primeiras eleições competitivas da história do Brasil, disputadas pelo Hermes da Fonseca e pelo Rui Barbosa. A vitória, pessoal, foi do Hermes da Fonseca e esse general, sobrinho aqui do Deodoro da Fonseca, ao assumir, ele começa uma política extremamente revanchista chamada Política de Salvações. Todas as oligarquias que ficaram contrárias a ele, todos os estados que ficaram contrários a ele na eleição, ele vai promover a destituição, ou vai tentar promover a destituição da família que estava no poder e colocar uma outra oligarquia no lugar favorável a ele, uma oligarquia hermista. Bem, quando ele faz isso no Ceará, destitui a família Accioli e coloca no lugar da família Accioli, pessoal, o Floro Rabelo, que era um político hermista, ele promove ali a mobilização, acaba promovendo, né, de forma indireta, é claro, a mobilização do sertanejo. Padre Cícero, junto com um outro grande coronel que você está vendo aqui em imagem, o Floro Bartolomeu, vão organizar ali tropas, milhares de soldados, milhares de camponeses, vão cercar a capital Fortaleza e vão exigir a retomada do poder da família Accioli. Diante da situação, o governo Hermes da Fonseca vai ter que recuar, Floro Rabelo vai renunciar e nós teremos a família Accioli retomando o poder. O outro movimento importante que nós tivemos, pessoal, foi o movimento do contestado, entre 1912 e 1916. Esse movimento foi na região ali de fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Dá uma olhadinha aqui no mapa, esse território aqui de cor rosa. O que aconteceu nessa região, pessoal? Ali nós tínhamos uma economia voltada para a extração de madeira ali das araucárias e a produção de mate. E nós tínhamos nessa região muitos poceiros. Poceiro é aquele cara que vive ali de forma de subsistência na terra, mas não tem um título de propriedade dessa terra. Esses poceiros vão começar a serem expulsos do local por latifundiários e também por uma companhia ferroviária que construiu ali uma estrada de ferro que ligava o Rio Grande do Sul a São Paulo. Essa estrada de ferro, pessoal, recebeu o direito das terras que estavam ao lado ali da linha férrea que cortou o território, para poder explorar ali principalmente a extração da madeira. Então esses camponeses vão perdendo a terra, pessoal, por conta da especulação aí fundiária e por conta da expulsão pós-construção da ferrovia e vão cair naquele quadro que eu apontei para vocês no início, de marginalização econômica, política, social. E óbvio ali que eles vão acabar reagindo diante da dificuldade de sobrevivência. O grande líder messiânico que nós tivemos aqui era o chamado Monge José Maria, que você está vendo aqui, sebastianista, falava inclusive do retorno do Dom Sebastião ao Brasil. Lembrando que o Dom Sebastião desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir em 1578, no norte da África. O José Maria dizia que ele retornaria para o Brasil para promover a justiça social. Falavam da formação ali de um local religioso, um local santo, da criação de uma monarquia chamada Monarquia Celestial, que você está vendo aqui como seria a bandeira.
e vai dar um trabalho enorme aí para dois presidentes, né? O Hermes da Fonseca e o Venceslau Braz. Esses dois governantes tiveram que enfrentar aqui o contestado. A vitória, pessoal, vai se dar ali depois de... os camponeses vão promover uma série de guerrilhas, ataques a cidades, a fazendas. Depois de uma repressão violentíssima, esses camponeses são massacrados e nós temos ali, então, a pacificação da região. Vale lembrar que o governo não promoveu nenhuma medida de ajuste social para poder dar o mínimo de condições de sobrevivência, de subsistência para essa camada popular, tá, gente? Camada popular aqui, quando se revolta, pessoal, é visto como um caso de polícia e não como um caso social nessa fase da nossa história. Tudo bem? Vale lembrar aqui, pessoal, também que nós teremos ali a região, então, distribuída entre grandes latifundiários, entre companhias internacionais e o camponês aí, sem o mínimo de condição de sobrevivência ainda. Último movimento que nós vamos comentar não é um movimento messiânico, é o cangaço. Cangaço, pessoal, ocorreu lá no Nordeste e é fruto também dessas mesmas condições que eu apontei para vocês, uma concentração fundiária de renda gigantesca, uma enorme marginalização das camadas populares. Agravou-se a situação no Nordeste a partir do momento ali que o Brasil entrou numa grave crise financeira e fez ali medidas financistas que impediam investimentos, aí, empréstimos a grandes proprietários rurais do Nordeste, que acabaram falindo e bandos armados ficaram desempregados. Obviamente, pessoal, que esses bandos armados, diante dessa situação gravíssima de sobrevivência, onde você tem inclusive secas cíclicas que vão prejudicar ali a produção e a própria obtenção de alimento, esses bandos armados vão começar a atacar cidades, vão atacar fazendas. O cangaço, pessoal, ele é encaixado aqui no que nós chamamos de banditismo social, quando a violência ela tem como causa os problemas estruturais da sociedade, problemas econômicos, problemas sociais, levaram ao desenvolvimento da violência. Nós tivemos o cangaço sobrevivendo à Primeira República, principalmente porque nós temos também um período de federalismo, onde cada estado é responsável pela sua segurança, então esses bandos, eles conhecem muito bem a caatinga e vão migrar de um estado para outro, fugindo ali da chamada volante da polícia, e é uma polícia que não é unificada, cada estado tem a sua, isso garante ali a sobrevivência desse cangaço. E nós teremos grandes nomes aqui também que valem ser citados, né, como o Antônio Silvino, chamado de o governador do sertão, o mais famoso de todos, que é o Virgulino Ferreira, né, o Lampião. Diziam que ele atirava tão rápido que parecia um lampião a arma dele. E nós temos também o Corisco, o Diabo Loiro, que promoveu ali uma série de ataques aqui às cidades e às fazendas. Vale lembrar, pessoal, que embora tenha ocorrido uma romantização desses grupos, né, e esses grupos terem surgido e se desenvolvido graças a essas condições estruturais, eram bandos, sim, extremamente violentos, que cometiam atrocidades, que matavam muitas pessoas, torturavam ali. Enfim, a violência era constante e constante dos dois lados. Você pode ver aqui, inclusive, o bando do Lampião, após ser capturado, o que aconteceu com eles. Eles estão sendo expostos em praça pública como um sinal de vitória aí do Estado. As cabeças estão sendo expostas. Uma cena bizarra, protagonizada pelo Estado brasileiro. Ok? Bem, galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.